Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Henrique, vou trazer um tema super importante para você, que a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado. É importante você entender isso, você que está iniciando no evangelho agora, porque vai além de edificar a sua vida, você vai começar a perceber que o pecado nos afasta de Deus. Eu vou começar com um versículo escrito em Mateus, no capítulo 26, do versículo 40 ao 42, que diz o seguinte: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. O que Jesus está falando? Entenda que quando você diz a carne é fraca para tentar justificar um erro, você na verdade está distorcendo a palavra do Senhor. Se você prestar atenção no que Jesus estava fazendo, nesse momento, ele está chamado na via dolorosa, ele está naquele processo, ele está quase iniciando o processo de crucificação. Se você continuar lendo as Escrituras, você vai ver que logo após esses acontecimentos, Jesus é preso. Então, nesse momento que Jesus fala para dois dos seus discípulos: ora comigo, vigia e ora, porque a carne é fraca. E o que Jesus está querendo dizer? Está falando para os discípulos: ei, aquilo que está por vir é complicado. Aquilo que está por vir traz dor. Aquilo que está por vir pode me afastar de você. O que Jesus está falando? Vigie e ora para que isso não aconteça. Vigie e ora para que você não venha cair no pecado. Ele não está justificando o erro. Pelo contrário, ele tá te dando um caminho para não errar. E muitas vezes pessoas vêm falando essa palavra repetidamente para justificar o pecado. Não tem noção que, na verdade, está distorcendo a palavra do Senhor para justificar o erro. Quando Jesus te deu a receita, ele te deu o método, vigia e ora. Deus não se alegra com o pecado. E simplesmente vir com a desculpa que a carne é fraca, que eu não consegui, eu não consigo e etc. Jesus não aceitou isso. Ele falou: olha, se você não vigiar e orar, a carne é fraca. Tá vendo como muda bastante o sentido? Olha o que diz em Romanos 6, versículo 12 até o 17. Diz o seguinte: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas corrupciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Olha que interessante que a palavra de Deus nos traz. A palavra de Deus é muito simples se você analisar. Ela fala que, sim, nós fomos alcançados pela graça. Nós não merecíamos isso. O Senhor Jesus se entregou para que você tenha vida, para que você alcance a salvação, incluindo a mim. Agora, se a gente achar que simplesmente porque pela graça eu recebi, é um favor imerecido, se você achar que deve viver em pecado, viver pecando, não está conectado na videira, porque no fim você está utilizando de uma doutrina que não agrada ao Senhor. A doutrina é muito simples. Você entrou debaixo do Senhor, o Senhor é santo. Logo que ele é santo, devemos nos afastar do pecado. Vou te dar um exemplo. Até os pecadinhos. Se você parar para pensar, Adão e Eva, Adão acabou errando quando ele comeu de um fruto. Um fruto pode ser pequeno, irmão.
Por mais que seja grande, se você analisar, é insignificante perto do resultado que isso trouxe. Então, o ato pequeno trouxe tamanha consequência ao homem. Logo, os pecadinhos que a gente muitas vezes comete, vou te dar um exemplo, a mentira no trabalho, ou fechar alguém no trânsito de uma maneira insensata, ou mentir para alguém na rua, achar um dinheiro no chão e não devolver, esse tipo de situações que são os pecadinhos te afasta de Deus. Comece a abandonar isso na sua vida. Entenda que aquilo que você faz no seu cotidiano, isso vai imputar justiça ou iniquidade. A escolha é tua. Até dentro da sua casa, a maneira que você fala com a tua esposa, com os teus filhos, aquilo que sai da sua boca, provém, lembre-se, do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então comece a se limpar. Não aceite o pecado mais na sua vida. Não permita que ele continue te manipulando, pois, como a palavra disse, quem é o teu Senhor? Deus ou o pecado? A escolha é muito simples. Agora, comece a confrontar, você que acabou de se converter, comece a confrontar aquilo que não agrada a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Agora que você se converteu, provavelmente aconteceu alguma situação na sua vida que você veio um certo constrangimento no seu coração. E você falou assim, nossa, isso daqui não está legal. Esse constrangimento é o Espírito Santo agindo na sua vida. Entenda que ele tá te orientando, falando assim, ó, não faz mais, isso me afasta de você. Faça diferente para que eu me aproxime da tua vida. Então é esse o convite que do Senhor faz quando a gente deixa de pecar, nós nos aproximamos do Senhor. Por quê? Agora nós oramos, vigiamos, então logo nos afastamos do pecado e ficamos conectados na videira. E depois disso vai vir os frutos. Porque o fruto simplesmente não dá do dia para a noite. Conecte na videira, ande em santidade, vigie, ore, busque ao Senhor, que os frutos virão. Eu tenho certeza que os frutos virão na sua vida. Vamos ler um outro texto? Agora vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz o seguinte, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, pare e pense, aquele que errou, veio a retribuição justa. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouviram? Então pare e pense, se Jesus desde o princípio, ele mudou, ele se sacrificou para te salvar, o Senhor, ele teve o trabalho ao longo dos anos de escrever a palavra dele, usando os seus profetas, usando vidas de pessoas para que você hoje entendesse que Jesus morreu por você, e a gente que entramos dentro da videira, que fomos enxertados na videira verdadeira, que somos dependentes dele, se a gente negligenciar isso, olha o que aconteceu. No fim, ele já dá toda a letra no versículo 1, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quanto mais nós que sabemos que teve um sacrifício do Filho de Deus pelas nossas vidas. Não negligencie mais isso. Entenda que o pecado te afasta de Deus e você deve abolir isso da sua vida. Comece a andar em santidade para que você venha a dar bons frutos. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.